Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, nono ano? Conforme o combinado, nós finalizamos o capítulo 5, né? E a gente vai dar agora continuidade capítulo 4. Nós vamos dar continuidade então agora nos exercícios e finalizar esse capítulo. É a página 25 da apostila de vocês, do livro didático. E nós vamos entrar na correção dos exercícios agora. A pergunta é simples. Encabeçada pelo Monte Everest, há uma lista composta por 14 montanhas cuja altitude é superior a 8.000 metros. Ok? Quais são as semelhanças entre o ambiente das altas montanhas na Eurásia, que engloba ali a parte da China, engloba a parte do Nepal, engloba a parte da Índia, enfim, né? E os domínios polares. Qual é a semelhança que tem nesses dois lados? A semelhança é o seguinte, você vai colocar assim, ó. Registra-se menores temperaturas no globo, nessa parte, né? E por isso, no decorrer de milhares de anos, nessa região, se formaram geleiras e, frequentemente, há precipitação de neve. Há escassa vegetação, com predomínio de tundra, ou então desertos glaciais, sem vegetação alguma. Essas são as semelhanças. Então, frio intenso, escassa quantidade de vegetação e desertos glaciais, desertos gelados. E, claro, consequentemente, a formação de geleiras, que é um dos fenômenos daquela região. Ok? Número 2. Leia o texto abaixo. As monções de verão deixam anualmente milhões de pessoas desabrigadas na Índia e em Bangladesh, principalmente por conta das inundações. Entretanto, ao final da estação de verão, com a descida dos níveis dos rios, algo de importante para a economia e subsistência da população local ocorre. E aí, o que aspecto positivo das monções é esse? Qual é a coisa boa que ela deixa para a população que mora naquela região? À medida que as águas dos rios que atravessam durante a cheia das monções retornam aos seus níveis normais, o solo que antes foi inundado vai ficar todo coberto por sedimento, que vai ser usado como um adubo. Isso já se fazia desde o tempo das primeiras civilizações na Mesopotâmia. Aquela região toda ali já usava essa técnica, né? As monções vêm, as cheias acontecem, os sedimentos são levados para as margens e aí depositado com a descida dos rios. E eles cultivam nesse lugar o arroz, cultura que é realizada há milênios nessa região. Então a coisa boa é o adubo que eles deixam. Qual a relação entre as chuvas de monções asiáticas e a dinâmica das estações do ano? Então você vai colocar assim, ó. As monções são ventos sazonais, ou seja, que se alteram de acordo com as duas estações do ano mais marcante. No verão, no hemisfério norte, esses ventos sopram do sul para o norte, ou seja, do Oceano Índico para o continente asiático, trazendo consigo massas de ar úmida e avolumadas. Então lá no oceano esquenta, aquela massa de ar que está toda lá naquela região vai ser levada com os ventos sazonais para dentro do continente, para dentro da Ásia. Vai trazer o quê? Chuva torrencial, muito intensa. No inverno é o inverso que acontece. Tá? Os ventos se invertem e aí retiram a umidade do continente, levando toda para o oceano. E assim você causa a seca mais prolongada. As massas de ar transportadas pelas monções de inverno são secas, ocasionando falta de chuva. Então você vai ter um período de escassez de chuva. Ok? A respeito da divisão da Eurásia entre Europa e Ásia, responda, né? O europeu não aceita ser chamado pela parte de Eurásia, então eles fizeram uma divisão que eles criaram, então nós somos europeus e vocês são asiáticos, mas na verdade é tudo Eurásia, porque nós temos a linha de Greenwich que passa lá na Inglaterra, passa na Inglaterra. Com base em quais critérios ocorreu essa divisão? Por que eles fizeram isso? Então você vai colocar o seguinte: a diferenciação
e divisão entre Europa e Ásia se dá por conta de aspectos culturais e também pelos aspectos históricos dos povos que construíram e os que constituíram essa região. Tá? Em relação ao aspecto físico, pode-se considerar como um único continente. Fisicamente é um único continente. Aí existe a tradição, existe a cultura, existe a questão cultural, que é muito, e aspectos de guerra, de história, né? Então isso tudo faz com que levante esse diferencial entre os dois, mas fisicamente são iguais. Quais são os marcos geográficos que delimitam que delimitam a divisão entre a Eurásia, que dividem a Ásia da Europa, perdão. Você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar assim, ó. Os limites continentais são representados pelos montes Urais, tá? Que cortam a Rússia longitudinalmente, o Mar Cáspio, o Mar Negro, entre outros, a Cordilheira do Cáucaso. Completam a formação natural que estabelece as fronteiras entre a Europa e a Ásia. Tá? Então, lá na apostila de vocês, na página... Deixa o professor lembrar aqui qual é a página. Aqui, ó, na página 13, está mostrando a divisão. Lá mostra o mar de Aral, né? Mas aí mostra mais ou menos as divisões que acontecem entre essas duas partes. Ok? Voltamos para a nossa pergunta. No número 4. Passei. No que diz respeito à distribuição dessas suas terras, quais peculiaridades a Oceania apresenta em relação aos demais continentes? Então você vai colocar lá. É um continente fisicamente muito diferente dos demais, por ser constituído por milhares e milhares e milhares de ilhas, dispostas em vários arquipélagos do Oceano Pacífico, além da Austrália e das ilhas que formam a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné, né? E, portanto, um continente fragmentado e territorialmente bastante dividido. Por esse motivo, eu o diferencia dos demais. Eles têm muitas ilhas. Pelo menos 80 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incidente florestal, incêndios florestais que atingem a região da Ásia, que engloba toda a parte sul da península e que fica na capital da Grécia, Atenas, na pior onda de queimadas no país em mais de uma década. Não é só na Amazônia que pega fogo, né, gente? Os incêndios são um problema recorrente durante os meses quentes e verões secos na Ática. Os incêndios, com relação à notícia da referente Grécia, não são raros entre os meses de junho e setembro no país mediterrâneo. De acordo com o texto e com o tema estudado, que condições naturais da costa mediterrânea favorecem a ocorrência de incêndios em suas áreas rurais e urbanas. Então você vai colocar assim: o clima mediterrâneo se caracteriza por verões muito quentes e secos, ventos soprando do norte da África, lá do deserto do Saara, trazem tais características atmosféricas para o sul da Europa e para a parte do Oriente Médio. A escassez da umidade atmosférica, a vegetação e os solos secos tornam mais fácil a propagação espontânea ou criminosa de queimadas nos países citados. Então, está relacionado aos verões quentes e secos, só por esse fator, ok? E a gente encerra esse capítulo 4, tá? Vai ficar apenas agora a parte das atividades lá do capítulo 4. A gente vai entrar numa aula especial para resolver elas, ok? Ou talvez o professor vai deixar como tarefa, que seria mais indicado para vocês. Muito obrigado a todos.